Evangelho do livro da Gênesis, capítulo 1, caráter da evolução do Espírito. Demais se considerar o poder moralizador do Espiritismo, pela finalidade que assina todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, a certeza de os rever, a possibilidade de confabular com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, não ficará perdido, que tudo aproveita ao adiantamento do Espírito. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é Ele o verdadeiro Consolador. Se a estes resultados adicionarmos a rapidez prodigiosa da propagação do Espiritismo, apesar de tudo quanto fazem por abatê-lo, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, visto com ele triunfa de todas as forças e de toda a má vontade dos homens. A facilidade com que é aceito por grande número de pessoas, sem constrangimento, apenas pelo poder da ideia, prova que ele corresponde a uma necessidade, qual a de crer um homem em alguma coisa para encher o vácuo aberto pela incredulidade e que, portanto, veio ao momento preciso. Passamos a palavra agora ao nosso irmão Jacomelo, que vai discorrer sobre a importância do Espiritismo em nossa vida. Boa noite. Boa noite. Estejamos todos em paz, em harmonia. Complementando um pouco o que a ele falou no começo, é uma alegria enorme, não é surpresa nem nada. A boa surpresa é que quando ela liga, é sempre motivo de alegria para mim, ela sabe disso. Estar nessa casa é simplesmente eu estar em casa, não eu estar na tal, porque eu estou na casa na qual eu me sinto em casa. O Espiritismo é muito importante na nossa vida, sobretudo pela desmistificação que o Espiritismo promove em quase tudo na nossa vida. Quando a gente vê, ou escuta, ou acompanha os caminhos que na naturalidade a própria pedagogia tem dado em relação ao ensinamento às crianças, nós compreendemos facilmente o papel do Espiritismo nessa história, não de forma direta na pedagogia, mas no genérico do caminho que a pedagogia tem usado. Na minha época de infância, era muito comum que os pais, para conseguirem ou obterem resultados no nosso comportamento diário, enchiam as nossas cabeças e as nossas vidas de medos e sustos. Alguns desses que, inclusive, se terminaram se transformando em recalques, em graves problemas da personalidade de muitas pessoas. Quem de nós já não teve verdadeiro pavor do tal do bicho-papão, do bicho de 7 cabeças e por aí afora? E tudo isso eram ameaças terríveis. Enquanto sociedade e humanidade, a pedagogia das igrejas, de uma forma geral, das religiões como um todo, era dizer que se Deus ficasse aborrecido, irremediavelmente iríamos parar no inferno. Tudo isso compõe um cenário que parece que não faz justiça com a própria justiça divina. Quando o Espiritismo começou a repensar tudo isso, não de forma proposital para transformar o mundo, mas em cima dos questionamentos que Allan Kardec fazia, querendo entender a própria vida, terminou gerando para todos nós uma nova forma, um novo ângulo de observarmos como a vida poderia ser mais justa e equilibrada. Infelizmente, por conta até mesmo desse atavismo milenar que nós temos, por conta de todas as culturas por onde já andamos ou permeamos, nós ainda temos uma tendência muito forte ao aspecto ruim, ao aspecto negativo, ao aspecto punitivo. Quando qualquer pessoa tem qualquer sucesso, a gente vai perguntando por que Deus privilegiou, já que parece que a regra é Deus castiga.
Quem de nós já não pensou quantas vezes na vida que Deus me castigou? Mas não é possível, eu tentei estudar, não aprendi, fui mal na prova, Deus estava com raiva de mim. Ah, mas esse menino me dá muito trabalho, eu dei minha vida por ele, esse filho me atrapalha o tempo todo, Deus parece que não está vendo o meu esforço. Então, mesmo sem a gente querer, temos quase uma atitude compulsiva a achar que Deus está jogando o time contrário ao nosso. O pior é porque se ele está contra o meu time, ele vai estar contra o time de todo mundo. Porque cada vez que eu adoeço, eu digo, mas por que eu adoeci? Para que eu adoeci? Justo agora eu adoeci, o que está acontecendo? Onde foi que eu errei? E muitas vezes a gente até sabe onde errou, mas parece que a gente sabe, mas não queria que ela viesse. Porque a própria natureza se encarrega de nos dar resposta para muitas situações. Na realidade, o Espiritismo ele veio fazer um papel extremamente relevante para a humanidade quando colocou agora uma nova forma de pensar. Não era necessariamente uma nova forma de agir contrária a tudo e a todos, mas uma forma de pensar a própria vida individual. Como é que eu vivo? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? Por quê? Porque as respostas que existiam a essas perguntas, elas eram no mínimo abstratas ou punitivas. Ou essa resposta me condenava, ou essa resposta me deixava numa situação de não saber o que fazer. Então eu perguntava, por que eu nasci nessa família? Ou quando a gente estava muito satisfeito, ficava perguntando por outra pessoa que a gente queria nem ter que nascer naquela outra que não era tão boa, e assim sucessivamente. O Espiritismo trazendo agora uma unidade dentro de um projeto de vida nossa, não pontual, não única encarnação, mas dentro de um contexto amplo, nos projeta agora um Deus muito maior. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, e eu faço uma ressalva, infelizmente um livro muito pouco lido, menos estudado ainda e quase totalmente desconhecido. Allan Kardec, entre as muitas considerações que ele traz para as nossas reflexões, ele traz para a gente uma parte que é fundamental e que eu acredito que todos nós espíritas deveríamos estudar muito bem. É o Código Penal da Vida Espírita. E ele faz questão de dizer, segundo a ótica espírita. Quando ele diz a vida espírita, ele está falando da vida no mundo espiritual. E quando ele diz sobre a ótica espírita, ele está dizendo agora que a gente examina o que vai acontecer, porque até no céu e no inferno ele já tinha examinado tudo o que acontecia. E tudo que deve ter acontecido antes. Então no céu e no inferno ele agora quer ver o que vai acontecer depois daqui. E ele faz um trabalho muito didático, muito minucioso, dividindo as expectativas da nossa postura perante um código ético e moral para o futuro, divide em 33 itens. 33 itens. Bem diferente daquela hipótese céu, inferno e purgatório. Bem diferente de laje eterna, sofrimento eterno, fim indefinido e, inclusive, diferente até daquilo que a gente chama de umbral. Primeiro, porque ele não privilegiou um lugar em detrimento do outro. Não é um inferno maior nem mais poderoso do que o céu, até porque inferno e céu como lugares inexistem. E ele leva a discussão para nós pensarmos o que é inferno, o que é céu. E isso também é novo no Espiritismo. Isso muito mais para trás, mais de 3.000 anos nas histórias zen, nós já encontramos uma situação proposta nesse sentido. Um jovem chega para um mestre e lhe pergunta, mestre, eu sou muito bom na minha espada e eu vim te desafiar, porque eu quero saber, antes de qualquer coisa, que o senhor me diga o que é céu e inferno. E o mestre olha para ele e diz, você é um fraco, você não faz nada, você é um covarde. Então aquele jovem, que era um exímio movimentador de espada, disse, pois eu agora vou me matar. Você é um velho sem vergonha. Como é que você tem coragem de me dizer isso? Se prepare para você morrer. Eu estou com ódio de você. Ele diz, isto é o inferno. E o jovem tomou um susto, porque o inferno era aquele estado emocional. Aquele era o momento infernal daquele jovem. Ele não poderia aceitar que um velho, ao fim da vida, tivesse desafiado com todo o seu poder, ele com toda a sua habilidade e de espada na mão. Então o mestre começa a dizer ensinos de vida para ele e o jovem se arrepende, começa a chorar e no final pede desculpas a ele.
E quando ele pede desculpas, o velho olha para ele então e diz: isto é o paraíso. Então, no mesmo momento, nós saímos do inferno ao paraíso. Se nós quisermos ir para o Evangelho, nós encontramos esse momento numa situação extremamente preciosa. Quando Jesus conversa com Pedro e pergunta a Pedro: quem sou eu? Era uma pergunta muito intrigante, porque como Jesus está perguntando quem sou eu? O que dizem a respeito da minha pessoa? Quem sou eu, Pedro? Uns dizem que tu és Elias, que tu és Jeremias, que tu és um dos antigos profetas. E Jesus olha para ele como quem diz: eu não estou querendo saber dos outros, Pedro, eu quero saber de ti. Quem sou eu? É uma pergunta no mínimo difícil de ser respondida, porque qualquer um de nós pode perguntar a qualquer outra pessoa: quem sou eu? Normalmente as pessoas vão falar da nossa identidade, da nossa família, da nossa cidade, da nossa profissão, e não estarão falando necessariamente da essência. E era o que Jesus queria saber: como era que Pedro sentia aquele homem. E Pedro: quem sou eu? E Pedro então diz: tu és o enviado de Deus, tu és o Filho do homem. E Jesus naquele momento diz: isto é verdade. Verdade e pedra tinham o mesmo sinônimo, era a mesma palavra. Isto é uma pedra, ou seja, isto é uma verdade. E é em cima desta pedra, desta verdade, que eu edificarei toda a verdade que você está sentindo para toda a humanidade. Então ele estava descaracterizando, Pedro estava se descaracterizando a si mesmo e estava dando valor agora à missão. E aí Pedro fica sem entender muito bem aquilo, e parece que o problema não foi só de Pedro, parece que até hoje as igrejas fazem questão também de não entender que o diálogo tem esse aspecto mais profundo. Mas no instante seguinte, Jesus complementa: mas eu tenho que ir, e eu me vou para vos preparar um lugar. E eu serei traído e preso, e serei açoitado e colocado numa cruz. Pedro então diz assim: de jeito nenhum, eu não permitirei que isto aconteça. Jesus olha para Pedro e diz assim: quero que Jesus tenha dito para ele: sobre esta tua verdade eu vou edificar a grande verdade. No momento seguinte ele olha para a mesma pessoa e diz: afasta-te de mim, Satanás. É no mínimo complicado. Ele estava dizendo para Pedro: você acabou de estar no céu e agora desceu para o inferno, Pedro. No mesmo instante, você está atravessando de uma situação para outra com a sua própria complexidade interior. Não estava Jesus dizendo: você é um homem imperfeito, nem estava dizendo: você é necessariamente inferior. Mas ele gritava no seu verbo: você não está percebendo a grande verdade que está por trás de tudo isso. Como é que você agora, que acabou de me reconhecer, está dizendo que vai enfrentar como homem, portanto como animal, aquilo que você acabou de defender como sublime, como divino? Essa é uma das nossas grandes dificuldades. Nós temos dificuldade de entender o Evangelho, o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Temos dificuldade de entender os livros de praticamente todas as religiões. Porque quando a gente fala aqui no nosso Ocidente, nós falamos dos muçulmanos, nós hoje em dia só temos uma imagem do muçulmano, é o muçulmano xiita, quando na realidade existem muito mais muçulmanos do que cristãos no mundo. E a ideia muçulmana, na base, ela é pura também, tanto como a de Jesus. Agora, se eu vou tomar literalmente, eu vou me perder do mesmo jeito. Porque o Evangelho de Jesus também diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, e isto é uma impossibilidade, literalmente, isto não existe. Então Jesus estava dizendo que quem fosse rico estava perdido, só que este mesmo Jesus disse que nenhuma ovelha do meu Pai se perderia, e se eu sou ovelha dele, eu sou ovelha, boa ou má, bonita ou feia, saudável ou doente. Então nós temos que ter um esforço de entendimento, eu não estou falando nem de interpretação, de entendimento do que o Evangelho nos diz. Essa foi a proposta básica do Espiritismo, principalmente quando entrou para a base do Evangelho. Quando Allan Kardec abre o Evangelho e diz: das 5 partes vamos ficar com uma única, a parte moral. Porque a parte moral que é comum
Mas nós temos desvirtuado a parte moral. Quando Allan Kardec, ainda no texto que foi lido ainda há pouco, do livro A Gênese, logo em seguida, quando ele está falando dos caracteres da doutrina espírita, ele lança uma proposta do mínimo ousada. Todo aquele que não entenda ou que acha que o espiritismo tem que desaparecer, apresente alguma proposta melhor. Quem diz isso não tem medo. E não é não ter medo de Pedro, é não ter medo da pedra. Eu estou falando simbolicamente da pedra que é a verdade e não do Pedro que é o homem. Quem diz isso, como Allan Kardec colocou, ele não tinha medo de nada, e não era o medo de simplesmente afrontar, era o medo de dizer que não havia estrutura para você dizer que alguma coisa não é boa, enquanto você não apresenta alguma coisa melhor. É muito comum nós dizermos isso é feio, isso não é bom, isso não é agradável, eu não faço, eu não aceito, eu não quero. Tudo bem, talvez seja o seu direito, mas no dia que você quiser que seja melhor, faça. Se você não sabe fazer, apresente, demonstre, deixe sem equívocos que o melhor existe. Foi a proposta de Allan Kardec. A proposta dele para o Espiritismo, para os detratores do Espiritismo, era exatamente essa. Se o Espiritismo não é bom, o que você tem de melhor? O que você tiver de melhor, nós aceitamos. E ele não rotulou, não precisava ser melhor desta ou daquela outra igreja, deste ou daquele outro princípio filosófico, desta observação ou daquela outra orientação científica. Pouco importa de onde vem a observação, é melhor, estamos com ela. Mas o que é que nós, os espíritas, temos feito? Nós temos ficado totalmente tolhidos dentro dessa verdade. Nós temos aberto mão de uma filosofia riquíssima, como é a filosofia espírita, para ficarmos no eu acho. Quando talvez o ideal fosse eu penso, não como expressão, mas como realização. Porque ainda que fosse o eu acho, fruto do procurar e encontrar, estava ótimo. Mas o eu acho é utilizado no nosso idioma como eu não sei de nada, deixa eu comentar para ver como é que fica. E aí isso não é filosofia de crescimento, isso é filosofia de estagnação. E o Espiritismo não pode ser estagnado desta maneira. No segundo item que foi lido, não sei se todo mundo teve a oportunidade de gravar bem, Allan Kardec começa dizendo assim: se a estes resultados, aos resultados do que o Espiritismo se propõe, adicionarmos a rapidez prodigiosa da propagação do Espiritismo, apesar de tudo quanto fazem para abater, não se poderá negar que a sua vida seja providencial. E continua. Quer dizer que quando Allan Kardec lançou o Espiritismo se multiplicou de uma forma avassaladora. Isso é verdade? Basta qualquer um buscar qualquer referência histórica do Espiritismo. O que lhes iria nos incomodar hoje é: e por que hoje o Espiritismo anda tão devagar? Porque se o Espiritismo tem uma base filosófica que explica com grandiosidade o Evangelho, que demonstra com riqueza a vida presente e a vida do porvir, se não deixa dúvidas quanto aos raciocínios científicos que a gente pode desenvolver a favor da nossa maioria como homens, como seres e como coletividade, por que é que isto está travado? É fruto do Espiritismo? Ou talvez, como preconizou Leon Denis, fruto dos espíritas? Porque Leon Denis asseverou com muita propriedade: o Espiritismo será aquilo que deles fizerem os homens. Se o Espiritismo está parado, a culpa é dos homens. Mas ele é importante nas nossas vidas? Sim, é importantíssimo. É tão importante que hoje, quando a gente pega as estatísticas do IBGE e vamos examinar quantos espíritas existem, a gente faz as contas, quantos centros espíritas existem, quantos espíritas estão sendo apontados pelo IBGE, e a gente vai ter que concluir que cada centro espírita está albergando aí em torno de 1000 pessoas dentro. E a gente sabe que isso não é verdade. Então o que está acontecendo? Quer dizer, tem alguém que está se dizendo espírita sem ser espírita? Deve ser, porque ninguém, ou o IBGE não iria, creio eu, não iria ter nenhum interesse em alguém dizer: eu sou católico, você é católico, marca espírita. Eu sou protestante, marca espírita. Eu sou judeu, marca espírita. Isso seria impossível. Uma estatística que não é feita por um homem só, mas por uma coletividade enorme. Então, por que o número de espíritas aparentemente é maior do que o que a gente vê que de fato é?
É simples. É porque as pessoas que ainda não frequentam regularmente casas espíritas já começam a perceber a força da filosofia a que o senhor Allan Kardec fez referência. Allan Kardec fez referência no espiritismo ativo. Não foi o espiritismo que pegou Jesus há 2000 anos e deixou há 2000 anos. O espiritismo trouxe Jesus de há 2000 anos para cá. O espiritismo trouxe a razão de Deus na nossa vida, não como mais o Deus castigador, o Deus que fica com raiva, mas o Deus que nos faz muita promessa, e muita promessa, todas elas positivas. Como eu estava falando do céu e do inferno, no Código Penal da Vida Futura, que são 33 itens, eu vou me permitir ler uma parte da 32ª e os 3 itens em que ele resumiu tudo na 33ª. Só para nós termos uma ideia de como é grandiosa a visão e que mesmo a gente lendo às vezes não nos damos conta disso. Numa parte lá da 32ª, ele começa a dizer assim: nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida. Liberdade de ação. Será que nós já tomamos conta da liberdade de ação que nós temos? Ah, mas eu tenho que dar satisfação ao patrão, à patroa, ao filho, Sim, você tem que dar satisfação a alguém, porque você não está isolado no mundo. Mas você tem liberdade de ação. Quando a gente vê, por exemplo, como foi visto semana passada, aquelas bombas que aquele povo solta de graça no meio de uma multidão, só foi feito aquilo porque a pessoa teve liberdade de ação. Porque muita gente se pergunta como é que Deus deixou uma pessoa escolar uma bomba. Deixou porque ele tem liberdade de ação. Ele vai resgatar isso em algum dia, de alguma forma, provavelmente, ou com muita dor. Normalmente a gente pensa que só será assim, ou com uma evidência de muita superação junto a outras pessoas sofridas lá na frente. Porque se Deus quisesse apenas que eu pagasse a dor que eu faço ao outro sofrendo a mesma dor, esse ciclo jamais terminaria. E aí não faria qualquer sentido se chamar ou se evocar o progresso. Primeira coisa que Allan Kardec deixa bem enfático: será que nós temos prestado atenção a essa tal liberdade de ação que nós temos? O caminho da felicidade a todos se abre amplo, com a todos as mesmas condições para atingi-la. Por que a gente não acha que seja assim? Porque a gente começa a se comparar de forma equivocada. Eu não tenho como comparar a minha beleza com quem quer que seja. Se eu quero me comparar, eu tenho que me comparar comigo. Não me cabe me comparar com ninguém mais. Por quê? Porque não existe absolutamente ninguém igual a minha pessoa, nem igual a nenhuma das nossas criaturas que somos. Todos nós somos individualidades. Como individualidade, eu tenho todas, absolutamente todas as possibilidades de crescimento. Todas. Eu vou atrás das que eu quero, mas tem muita gente que vai para o trabalho hoje e diz assim: ai meu Deus, nem sei se eu consigo terminar meu dia. E chega lá e recebe as contas, mas recebeu por quê? Não foi só uma lei de atração, foi uma lei que nós poderíamos dizer, uma lei de posicionamento equivocado. Eu me posicionei equivocadamente. Na hora que eu digo para mim mesmo: ai, quem sou eu para conseguir? Eu estou me anulando. Mas isso é filosofia barata? Não, isso é filosofia de vida. É a eloquência da própria vida. Mas nós não estamos atentos. Nós acreditamos muito mais no castigo e na punição do que na reparação. Conta-se que Cosroes, quando ele ainda jovem, muito menino, o rei, que era seu pai, um pai adotivo, o chamou lá na Pérsia, e há muito tempo atrás. Lá na Pérsia, ele chamou um grande sábio e pediu que orientasse o seu filho. E o sábio lhe deu ensinamentos maravilhosos. E ele aprendeu muita coisa. E por conta disso, ele se tornou, desde jovem, considerado como quase que um jovem sábio, porque ele tinha muitas ideias. O mestre tinha passado muitas coisas para ele. Mas ele ainda era um pequeno jovem, um pequeno menino, quando um dia, no final da aula, o mestre chegou e, sem motivo algum, começou a descompor e começou a dizer desaforos, e terminou ainda, como era peculiar na época, dando-lhe umas belíssimas palmadas. O agrediu, física e psicologicamente. E o menino ficou apavorado com aquilo. E ficou tão apavorado que disse que ele não podia mais estudar com aquele mestre. E um jeito ele conseguiu se livrar do mestre, cresceu, e um belo dia ele se tornou rei.
No dia que ele foi empossado rei, ele, a primeira providência que fez foi mandar chamar o velho sábio. E trouxeram no dia seguinte o sábio, já bem mais velho, bem mais calmo. E ele disse: vim, mandei lhe buscar, porque eu quero que você me explique o que foi que houve naquele dia que você me agrediu daquela forma. Ele disse: eu sabia que você iria ser rei. Mas se você sabia que eu iria ser rei, como é que você fez aquilo? Porque quando eu fosse rei, você sabe que eu iria me vingar de você. Ele disse: eu sabia que você iria ser rei. E como rei, você, antes de chegar lá, você precisaria aprender a maior lição da sua vida. Essa da violência. Ele disse: não. Você precisaria saber como é ruim nós apanharmos e sofrermos sem nenhuma culpa. A partir de agora você é rei, e você não tem o direito de fazer o que eu fiz com você com mais ninguém. Aprenda a lição, porque a mágoa que eu lhe fiz, ela durou até hoje, e a mágoa que você fizer a qualquer pessoa vai durar também a vida inteira. Se você quer ser um bom rei, aprenda essa lição. Você foi o único que apanhou, não queira que outros apanhem para ter que aprender lá na frente. Olha que lição maravilhosa. Só que ele levou a vida toda preso no aspecto negativo. Em nenhum momento, como nós fazemos, em nenhum momento paramos para pensar que a coisa ruim é o momento profundo da reflexão. O Espiritismo nos leva a esse tipo de reflexão, porque ele nos posiciona perante o presente, perante o passado e, sobretudo, ante o futuro. E ele diz: a lei está gravada em todas as consciências e a todos é ensinada. Ou seja, não existe nenhum anjo, nenhum capeta, não existe ninguém lá fora tomando conta da minha vida. A minha vida está toda dentro da minha cabeça, dentro da minha consciência. Mas a gente rapidamente pega o Espiritismo pelo pé e vai tentar dar uma rasteira. E quem por acaso não tem consciência, é inconsequente ou é deficiente mental, como é que fica? Fica no limite da sua própria consciência. Ah, mas isso não é justo? Mas é claro que é justo, porque da mesma maneira a pessoa que tem consciência de matemática espacial e está estudando isso no nível superior, é a mesma dificuldade que tem um menino que acabou de entrar na escola e está aprendendo quando é 1 mais 1, 2 mais 2, 3 vezes 6. Os dois estão aprendendo matemática, cada um no seu nível, do mesmo jeito. É esta a consciência que é igual para todo mundo. Mas nós insistimos na comparação de forma negativa. É a comparação em que eu sou sempre o coitadinho e os outros são os favorecidos. Ah, mas quem faz um crime desse não tem consciência. Ok? Ou tem uma consciência muito pequena, ou ainda não se apercebeu do mal que está fazendo. Vai merecer ser punido, certamente, seja pelo código humano, e ainda que este não alcance, será pelo próprio código da consciência. Mas esta pessoa não tem consciência, um dia terá. Um dia todos nós teremos consciência de absolutamente tudo. Isso está no resumo do 32º item do Código Penal da Vida Futura. Mas no 33º, Allan Kardec parece que entende: olha, talvez seja complicado ler os 32 e entender os 32. Eu vou resumir tudo em 3 e passa a régua embaixo. E aí ele diz: primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Ponto. Sem comentários. Porque o comentário, ou os comentários, estavam todos nos outros 32 itens. Eu sofro. Por que eu sofro? Porque eu sou imperfeito. E aí você pode deduzir: então, quando eu não quiser sofrer mais, eu tenho que estar perfeito. É a lei de progresso aí estabelecida em todos os seus padrões. Ela aí alcança tudo e a todos. Eu não quero sofrer. O problema é que quando a gente fala sofrer, a gente só pensa em 2 coisas: em dor, porque está machucado ou está doente, ou numa traição, alguém nos caiu de alguma forma. Isso é sofrimento. São circunstâncias dolorosas, incomodativas, às vezes até que nos deixam presos em pontos muito ruins no nosso próprio caminhar. Sem dúvida,
Mas o sofrimento não é necessariamente isso. O nosso sofrimento é porque a gente ainda é imperfeito. A gente às vezes fica com raiva quando vai e vê uma pessoa desculpando a outra. Isso é tão característico na nossa sociedade. Alguém, a gente sabe que alguém disse um desaforo para o outro. E aí o outro que foi o ofendido diz assim: tá, me desculpa. Mas como é que você pede desculpa? Foi ele que te agrediu. Não é porque se ele me agrediu porque eu dei motivo. Mas você não deu, a gente começa a ficar com raiva. Porque não pode alguém desculpar ela estando correta. Só que quem desculpa de coração estando correto está dizendo: eu não estou sofrendo nada. Eu já passei disso. Eu não estou mais nesse ponto. Eu estou além, e eu que estou aqui fico terrivelmente incomodado. Por isso que Allan Kardec resume nas 3 propostas. Primeira é essa: o sofrimento é inerente à imperfeição. Somos imperfeitos, por isso que sofremos. No dia que a gente for perfeito, não teremos mais esse sofrimento. Não esse sofrimento como nós imaginamos, que nós passamos por cada situação que a gente diz: foi o maior sofrimento da minha vida. E foi. Até a próxima topada. Na próxima topada, eu pensava que já tinha sofrido tudo. Agora é que foi desgraça. Porque a gente não fica conformado com desgraça pouco. Não sei porquê. A gente já deveria dizer: meu Deus, obrigado, porque já passei por essa. Dá-me forças, porque se vier outra eu tenho resistência. Mas não, a gente já fica tão de coitadinho que nem era para a gente tropeçar, mas a gente tropeça, porque a gente faz de conta que não é. O segundo resumo dele: toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta do indivíduo. Mas que doutrina mais lógica! É uma lógica impressionante. E aí nós ficamos: e por que nós acreditamos em tantos demônios que nos apresentam? Porque nós vivemos cercados de demônios. Quando nós conseguimos sair do capeta real, do demônio propriamente dito, a gente vem para a doutrina dessa que diz isso como síntese das nossas pequenas culturas. Desapareceu por completo a figura demoníaca, mas nós estamos conformados com isso? De jeito nenhum. Como é? Quer dizer que não, mas não tem o obsessor. Tem. Bom. Por que a gente diz: bom, pensei que não tinha mais obsessor? Porque se não tiver obsessor, nós estamos perdidos. Porque aí a culpa vai ser só nossa. Como eu tenho obsessor, a culpa é dele. Não, mas isso é porque no passado, mas no passado eu nem lembro. Como que se o fato de eu não me lembrar diminuísse o meu erro no passado? Eu não me lembro, graças a Deus. Eu tenho esse esquecimento. Mas quem está ofendido não esquece. Como a história do Cosro. Ele não esqueceu, passou anos. O mestre que o ensinou tudo, ele esqueceu. Ele esqueceu a gratidão ao mestre que ensinou a ele tudo. Ele só se lembrou da ofensa. Não é isso que a gente tem feito? Não acreditamos, não aceitamos, nada. Alguém vem a dizer que não tem demônio, não tem obsessor, não tem perseguidor, não tem inimigo. Você está louco? Então quer dizer que se eu não tenho nada disso, por que eu sinto tudo isso? Fazendo aqui, deixando bem claro, eu não estou dizendo que não existam espíritos querendo nos destruir. Existem. Mas por que é que eles nos alcançam? Não deve ser por conta da nossa beleza. Deve ser por alguma coisa que a gente está deixando à mostra a nossa identidade. Hoje em dia é bem fácil entender isso. Nós hoje temos identidade em todo lugar. Um dia eu conversava com um amigo que cuidava de lixo aqui em Natal. E ele se encarregou, foi encarregado na empresa de captar os lixos que punham nas ruas. E eu dizia assim: mas você tem uma missão que não é catador do lixo, você não cata o lixo.
Você fica só dirigindo os catadores. Ele disse, não, eu sou o fiscal do lixo. Eu digo, é uma profissão de glória. Quer dizer que você fica olhando e fala, prenda esse lixo. Eu fiquei ironizando com ele. Ele disse, não, Jacó, você não entendeu. Eu sou o fiscal do lixo. Então eu digo, olha, esse lixo você põe aqui. Eu digo, qual é a diferença? Lixo não é lixo? Ele disse, até que seja fiscalizado. Eu digo, bom, desenrola para mim, que eu realmente, na minha cabeça, eu não consegui entender. Isso é simples, Jacó. Esse lixo aqui, dentro dele, tem pedaços de envelopes, tem compras recentes, tem notas fiscais, tem papéis de recibo, tem anotações de escola, tem capas de livros. Isso, mas é ótimo, não tem tudo no lixo, sim. Só que nessas coisas, quando você junta, você tem a identidade do dono do lixo. E uau! Como é que é isso exatamente? Ou você acha que uma pessoa é multada porque colocou o lixo na rua, porque alguém teve que denunciar e dizer que foi Maria das Quintas que estava na rua 23 jogando lixo? Não precisa ninguém denunciar. Quando eu revi o lixo, a identidade do dono do lixo está ali dentro. Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. E hoje em dia, que já não precisa mais lixo, hoje em dia não precisa mais nada. Praticamente não existe um único evento no mundo que não esteja sendo filmado. Cada vez mais as cidades têm mais câmeras distribuídas. Se não bastassem as câmeras físicas, tem as câmeras em satélites. Eu tive a oportunidade de ver semana passada uma foto tirada de um satélite, muito melhor do que uma foto que eu tive nessa câmera. E eu não estou vendo nem onde é que está esse satélite, nem que eu pego um belíssimo microscópio, eu não vejo esse satélite. Mas ele está me vendo e filmando e fotografando. Para onde é que nós vamos se tudo não estiver dentro da minha consciência? Se eu disser que eu estou sendo vigiado, estou sendo vigiado. A gente vai, por exemplo, São Paulo, parece que está sendo adotado aqui também, você vai fazer qualquer conta em São Paulo, que é o CPF na nota. Por quê? Porque quando você dá o CPF, você vai receber um crédito relativo à sua conta. Que barato, então eu quero. Ótimo, perfeito. Mas alguém que está lhe oferecendo esse crédito, está lhe oferecendo a possibilidade de a partir da hora você está sendo monitorado. E isso a cada dia vai ficando mais intenso. Daqui a pouco a gente já não sabe nem por que a pessoa sabe que a gente está dormindo. Você vai chegar num lugar, a pessoa diz, você dormiu muito hoje. Não, eu vai poder ser, ele diz, não, se acordou, não leva para a cama. Mas que foi que disse isso? Não, ninguém disse, eu sei. Porque nós estamos perdendo isso. E vamos reclamar amanhã de quem? Agora, imagina dentro de mim mesmo. Há muitos anos houve uma pesquisa feita com muita seriedade e que era levada a uma pessoa, pessoas comuns. Você vai ser levado a pessoas comuns, mas que eram os passíveis de serem levados a sonambulismo profundo. Então, por exemplo, coloca a pessoa neste carro, nesta rua, e anda com ela o quarteirão inteiro e para ali de volta. E por mais que você diga, preste atenção a tudo, por mais que ela fique antenada, ela não sabe a quem vai prestar atenção. E quando ela termina de fazer um quarteirão, pergunta, quantos postes tinha do lado esquerdo? A gente vai dizer, eu não vou saber quantos postes tinha. Mas se você tiver em estado profundo, você sabe quantos postes tinha. Mas como assim? Mas eu não sei, se você acha que você não sabe. Mas a sua intimidade profunda registrou. Porque tudo que passou foi captado por você enquanto câmera. E o seu processador é tão hábil que ele sabe, mas como você não projetou isso no seu próprio consciente, você não sabe. E aí começaram experiências delicadíssimas do tipo, anda com ele de uma esquina a ponta a outra, aqui uma calçada com paralelo, e pergunta quantas filas de paralelepípedo tem, e ele sabe. Mas como é que ele sabe se ninguém sabe? Ele sabe porque o seu inconsciente gravou. E aí depois nós vamos ter dificuldade de nos escondermos de quem? Se eu não me escondo mais de mim, nem de coisas que eu não dei atenção, porque eu não dei nenhuma atenção para saber quantas filas de paralelo tinha, nem muito menos me dei conta de quantos postes tinham, e isso ficou registrado. E as coisas que eu me emocionei, positiva ou negativamente, e as relações que eu tive,
de amizade, de simpatia, de desprezo, de menosprezo. Já imaginou? Vamos pensar muito no inferno complicado. Vamos pensar só que o inferno complicado é este nosso, de dizer, nesta vida, quantas vezes eu tinha uma pessoa que eu poderia ter falado e fiz de conta que não vi para não falar. Só isso. Já vai dar uma descompensada no nosso mundo interior de uma proporção enorme. O Espiritismo, aliado com as hipóteses filosóficas e tendo por base tudo que é de pesquisa científica, nos abre completamente essas possibilidades de reflexão. No terceiro e último resumo da pena futura, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da própria vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a felicidade futura. Olha que interessante, em nenhum momento surgiu a figura do inferno, em nenhum momento surgiu a figura dos capetas, em nenhum momento surgiu a figura de Deus com raiva, ali comigo, ali mandando para o Geena, em nenhum momento surgiu nada. E em nenhum momento também apareceu um céu gratuito, cheio de anjinhos tocando harpas. A vida é diferente. Porque a vida é diferente, porque ela está dentro de mim e eu não estou percebendo até que ponto eu, dentro dessa vida, estou vivendo a vida que eu penso ou que eu deveria viver. E aí é quando tem uma frase que a gente muitas vezes até diz que foi uma frase de Jesus, mas foi uma frase dita pelo próprio Allan Kardec, resumindo o ensino dos Espíritos de Jesus, a cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Isto é fantástico. Então, a cada coisa que eu for ter lá na frente, sou eu. A cada coisa que eu receber ou merecer, serei eu. A tudo que está me aguardando, está em mim. Eu posso antecipar, eu posso retardar, mas eu chegarei lá inevitavelmente. E chegarei com a grandiosidade do que eu tiver vivido. Só isto basta para dizer o quanto o Espiritismo é importante na nossa vida. E para terminar com uma frase de uma pessoa não espírita que já desencarnou e que foi conhecida inclusive das fotos que tem publicadas dessa criatura, as mais famosas sempre ela está com uma piteira de cigarro lá na ponta, mas ela disse algo fantástico: All Hepburn, pessoas muito mais que coisas, porque na época que ela disse essa frase estava surgindo o boom da defesa da ecologia. Vamos reaproveitar, vamos reciclar, vamos isso e vamos fazer isso, vamos ajudar a natureza. Então ela diz, pessoas muito mais que coisas devem ser restauradas, revividas, resgatadas e redimidas. E aí completa de uma forma quase dolorosa: jamais jogue alguém fora. Quantas vezes nós temos querido remediar uma capa, um objeto, a gente briga porque um copo quebrou, a gente fica furioso porque as coisas que podem ser feitas se destruíram, mas a gente não se preocupa na distinção que nos causamos uns aos outros. E isso diz dessa profundidade aqui o código do Espiritismo nos preconiza, não quanto ao passado que já está feito, mas quanto ao agora e daqui para frente. O Espiritismo é muito importante quando nos resgata esta possibilidade de nos pensarmos como seres e não como coisas, porque atualmente a gente diz, eu amo esta coisa, mas não suporto esta pessoa. Quando as coisas foram feitas para serem usadas e até nos acostumarmos com elas, e as pessoas sim foram feitas para ser amadas. No dia que nós fizermos essa reviravolta, não lá fora, mas dentro de nós mesmos, aí sim nós entenderemos bem o que é Espiritismo. Não o Espiritismo como uma casa, uma igreja, um templo apenas, mas como o Espiritismo encravado dentro da minha alma, me dizendo, o meu futuro será glorioso, eu serei maioral, serei o melhor, serei tudo, porque depende exclusivamente textual da minha vontade. Está na hora de a gente ter esse tipo de vontade para dizermos com força: o Espiritismo sim é muito, muito importante na minha vida. Muita paz e que tenhamos um excelente final de semana.
Eu queria pedir desculpa pelo aviso que eu dei.